Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao primeiro trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre nós temos estudado acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesse nosso encontro estaremos nos debruçando aí acerca da lição de número 11, né? Que há de ser ministrada no dia 13 de março de 2022. E nesse caso, nessa lição, o título em foco é Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então nós estaremos estudando aí acerca de um assunto de bastante relevância, né? Esses dois volumes que foram compostos aí por Lucas, né, pelo o evangelista Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, é um senso comum entre os estudiosos que essas duas obras foram compostas por Lucas. E é interessante como Lucas ele trabalha, né, pelo fato dele ser o evangelista dentre os quatro, o evangelista que trabalha bastante a questão da humanidade de Jesus, né? Os outros evangelistas, eles abordam mais o lado, a perspectiva de Jesus como Filho de Deus, e Lucas, ele aborda mais a perspectiva de Jesus como Filho do homem. Então, pelo fato de Lucas trabalhar bastante, tanto na questão do seu evangelho, quanto na questão do livro de Atos, né? Trabalhar bastante sobre o Jesus homem, nós vamos ver aí uma participação nos escritos de Lucas, uma participação muito eloquente da pessoa do Espírito Santo. Então nós temos no Evangelho de Lucas a questão da vida e do ministério de Jesus sendo enfatizado. Nós temos no livro de Atos a questão do legado que Jesus deixou para a igreja, né? Então tudo de certa forma centraliza aí a pessoa de Jesus, mas em contrapartida, muito embora Jesus sendo o principal, a personagem principal desses escritos, nós temos aí também uma efusiva participação do Espírito Santo. Até por conta do fato de Lucas trabalhar bastante a questão da humanidade de Jesus, Lucas de repente utiliza a figura do Espírito Santo como essa fonte de poder que fez com que Jesus operasse tantas maravilhas, né? Então vamos aqui nos aprofundar um pouco mais. Eu queria aqui já apresentar o texto áureo, né, que encontra-se em Atos no capítulo 2, no verso 4. É uma passagem bastante conhecida de todos nós, em especial do povo pentecostal, que diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E a verdade prática diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. A leitura bíblica em classe encontra-se em dois textos, em duas passagens diferentes, em Lucas capítulo 1, versos 21 e 22, e Atos capítulo 2, versos 1 ao 4. Eu queria chamar aqui a sua especial atenção, principalmente para a questão do Evangelho de Lucas, né? Quando Lucas, ali nas suas primeiras linhas do seu Evangelho, Lucas ele vem trabalhando aí a questão da vinda do precursor de Jesus, que foi João Batista, os detalhes do nascimento, de como houve ali a concepção de João Batista, né? Mediante a promessa do anjo, mesmo seus pais tendo avançado a idade, sua mãe Isabel sendo estéril, mas aí o anjo do Senhor veio declarar a vontade de Deus, e a gente vai perceber como o Espírito Santo interagiu e agiu na vida e no ministério de João Batista. E é interessante aqui o fato de Lucas começar o seu evangelho falando, recuperando aí essa personagem importantíssima na história, né? Que foi João Batista, que dentre os nascidos de mulher, como Jesus mesmo diz, ninguém foi mais relevante, mais importante do que João Batista, né? Embora o menor do reino do céu seja maior do que ele, como o próprio Senhor falou.
Mas voltando aqui para essa questão de Lucas ter frisado, né, logo no começo do Evangelho, a vinda de João Batista, isso nos traz à memória uma importante conexão, né? O Evangelho de Lucas estabelece uma importante conexão do Novo Testamento com o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele se encerra no profeta Malaquias, né, que foi o último aí dos profetas canônicos no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento ele se encerra no capítulo 4 de Malaquias, nos versos 4 e 5, aliás, nos versos 5 e 6, né, onde Malaquias, ele, utilizando a voz profética, ele diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, claramente Malaquias estava fazendo menção aqui à vinda de Elias, né? E nós sabemos que, na verdade, o Elias aqui mencionado por Malaquias é mais no sentido figurado, né? No sentido de alguém que viria com a mesma característica ministerial e profética de Elias. Não necessariamente era o profeta Elias numa reencarnação, até porque Deus ele não trabalha com esse viés, né, da reencarnação. Após a morte segue-se o juízo, como diz lá em Hebreus, mas a gente percebe aqui que houve essa mensagem profética acerca da vinda de Elias, né? Que a gente sabe claramente que João Batista foi o atendimento dessa mensagem profética, foi na vida de João Batista que se cumpriu essas palavras de Malaquias, porquanto João Batista era a figura, né? Na verdade, o ministério profético de João Batista foi similar ao de Elias, né? Nesse sentido. Tá bom? Então a gente percebe aí Lucas fazendo essa perfeita conexão entre o Antigo e o Novo Testamentos, né? Justamente quando se encerra o Antigo Testamento, no registro de Lucas começa o Novo, e perfeitamente conectado aí esses dois momentos. Nós vamos aqui pensar um pouco na nossa introdução, e a gente vai destacar aqui em cada ponto da nossa lição, né, alguns trechos apenas, para que não fique muito extenso aí o nosso comentário. Mas eu queria de antemão convidar você, uma vez que você de repente ache pertinente, eu queria lhe convidar a colaborar conosco, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, né? A gente sabe que no mundo do YouTube, o canal ele ganha relevância justamente por conta da interação das pessoas, curtindo, compartilhando. E quanto mais relevância o canal tiver, mais longe, né, ele vai poder ir e alcançar outras vidas, tá bom? Então, se você acha pertinente, eu peço aí para que você nos ajude se inscrevendo, curtindo, compartilhando essa mensagem, né, e o nosso canal. Tá bom? A introdução diz assim: resistam a Lucas Atos, né, são 2 volumes de autoria do médico Amado, que foi palavras do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 14. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Então é muito especial isso, né? Porque no Evangelho de Lucas, Lucas registra os atos de Jesus, a vida, o ministério, as coisas que aconteceram na vida de Jesus sob a unção do Espírito Santo. E já no livro de Atos, né, Lucas ele registra ali esse mesmo movimento, esse mesmo mover do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da própria igreja, né? Se você for observar bem o livro de Atos, o encerramento do livro de Atos, a gente não consegue perceber ali como se houvesse um ponto final, né? O livro de Atos, não há assim um fechamento do livro, como se ali se encerrasse uma história. E isso é muito significativo, por quê? Porque mostra que a história continua, né? Começou ali no dia de Pentecostes,
com a vinda do Espírito Santo e o Espírito Santo trabalhando através dos apóstolos na vida da igreja, e isso continua até os dias de hoje. É por isso que o livro de Atos, ele sugere que não há ali um ponto final. Muito embora no âmbito canônico, né, o que havia de ser registrado já está registrado, mas a história continua transcorrendo aí no decorrer das gerações, e nós também fazemos parte da história, né, dos Atos dos Apóstolos, que na verdade é também conhecido como Atos do Espírito Santo. Nós temos aí dentro do próprio contexto evangélico uma linha de pensamento, né, uma linha teológica chamada de cessacionista, que essa linha trabalha com a possibilidade de que algumas coisas que aconteceram lá nos dias da igreja primitiva, alguns dons que foram derramados ali sobre a igreja primitiva, esses dons eles não se aplicam mais para a igreja contemporânea, né, para a igreja dos nossos dias. Então, os cessacionistas dizem que algumas manifestações espirituais, elas ficaram ali retidas nos dias da igreja primitiva. Com a morte dos apóstolos, essas manifestações e alguns dons espirituais deixaram de ser viabilizados, né? Eles não fazem parte do nosso momento agora. Mas a gente sabe que, na verdade, isso não tem muita razão de ser, porque a gente continua experimentando aí várias dessas manifestações que, segundo os cessacionistas, ficaram lá nos dias da igreja primitiva. O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: o Evangelho de Lucas, né? O Espírito Santo no ministério de Cristo. O primeiro subtópico diz o Espírito Santo no Evangelho. Então, o evangelista enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias, né? A gente pode perceber claramente aí a ação do Espírito Santo por ocasião do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus. O próprio anjo ali, ele disse, né, a mãe de Jesus, a Maria, que desceria sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, né, iria envolvê-la, e iria então acontecer ali o milagre da concepção, mesmo Maria sendo virgem. Então a gente percebe desde o começo aí a interação do Espírito Santo, e em outros momentos também, na própria vida, no ministério de João Batista, né, como o Espírito Santo usou João Batista a ponto dele pregar uma mensagem tão dura, mas mesmo assim as pessoas iam ao seu encontro no deserto, né, para ouvirem uma mensagem de confronto, uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Mas tudo isso só se deu por conta da ação do Espírito Santo na vida e no coração das pessoas que iam até o deserto para ouvirem João Batista. Então nós temos a questão, por exemplo, de Simeão, que era um idoso, né, que vivia ali no templo em Jerusalém. A gente vê a participação do Espírito Santo aí, nesse caso, quando Jesus estava sendo apresentado no templo. O Espírito moveu Simeão para ir ao templo, e ao chegar ao templo, Simeão se deparou com Jesus e houve uma testificação no seu coração de que aquele ali que estava sendo apresentado era o enviado de Deus, o Salvador. E Simeão então se dirige a Deus dizendo: Senhor, agora o Senhor pode despedir em paz o seu servo, né? É como se ele estivesse dizendo: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a salvação, meus olhos viram o Salvador. Louvado seja Deus, louvado seja o Espírito de Deus por todas as suas maravilhas. O subtópico 2 diz: o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és meu filho amado. Então aqui nesse texto, nessa passagem, nós podemos perceber claramente uma das bases fundamentais da doutrina teológica, né, da doutrina da Trindade. A Trindade é aquela doutrina que apresenta as três pessoas, né, as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E textos como esse que nós acabamos de mencionar dão base a essa doutrina, porque aqui nós percebemos claramente a pessoa do Senhor Jesus, quando ele estava orando ali por ocasião do seu batismo.
Então, naquele momento, né, ali na sua oração, diz o texto que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba, né? Então a gente percebe Jesus orando, o Espírito Santo vindo na forma corpórea de uma pomba, e também uma voz que do céu dizia: Tu és o meu filho amado. Então nós temos a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa do Pai, né? Pai, Filho e Espírito Santo aí sendo apresentando, mostrando claramente que existe essas três pessoas que compõem a Santíssima Trindade. E é interessante também aqui, uma coisa que nos chama a atenção por ocasião do batismo de Jesus, é exatamente a forma como o Espírito Santo veio sobre ele, né? Se nós percebermos aí, nós vamos observar que na ocasião de Pentecostes, a gente mais na frente vai ver um pouco sobre isso, na ocasião do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos na forma como línguas repartidas como que de fogo, né? Na forma de fogo. Essa era a visão ali, a visão de fogo vindo sobre os discípulos. No caso de Jesus, o Espírito Santo veio na forma de pomba. E aí a gente pode de repente entender esse processo da seguinte forma: quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos como o fogo, na forma de fogo, é porque na verdade havia o que queimar na natureza dos discípulos, né? O Espírito Santo veio, havia com certeza impureza na vida dos discípulos, e ele veio como fogo porque havia o que ser queimado na vida dos discípulos. Já sobre Jesus ele veio como uma pomba porque não havia nenhuma necessidade, não havia nada a ser queimado na vida de Jesus. Jesus é a própria pureza, é a essência da própria pureza. Então não havia necessidade. O Espírito veio como pomba porque pomba, na verdade, fala exatamente de pureza, né? É uma ave que é símbolo de pureza, de brandura. E é interessante essas figuras porque elas têm muito a nos dizer, né? O Espírito veio com fogo, porque o fogo queima, o fogo purifica, e é exatamente isso que os discípulos precisavam, e é exatamente isso que nós precisamos também. Então esse fogo ateado pelo Senhor em nossa vida, ele vem justamente para queimar, né? Tudo aquilo que não condiz com a essência de Deus, para nos livrar de tudo aquilo que não está relacionado com a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Outro detalhe também, toda aquela manifestação da descida do Espírito Santo sobre Jesus, né? A voz de Deus dizendo: Tu és o meu filho amado, isso também aí mostra que a ideia ali era a marcação do início do ministério de Jesus, né? Como que se a partir daquele momento ali, o sinal fosse dado para que o ministério de Jesus começasse então a ser executado, né? Jesus estava recebendo um poder, Jesus estava sendo ungido pelo Espírito do Senhor para que ele viesse a fazer tudo aquilo que estava comissionado para que ele fizesse. Então aquilo ali veio para marcar o início desse ministério e também veio para testificar a João Batista que aquele homem que estava ali sendo batizado era justamente o Messias, né? João Batista, ele recebeu então essa sinalização para entender aí que os eventos estavam acontecendo, né, conforme a vontade do Senhor. O subtópico 3, ainda do primeiro tópico, diz: o Espírito Santo e a tentação de Cristo, né? Então, após o batismo ali no Jordão, por João Batista, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ali no deserto, Jesus ser tentado por Satanás. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem é o fato de que, em um determinado momento, Jesus vive um momento glorioso, né? Ele vive ali um momento da vinda do Espírito Santo, os céus se abrem, a própria voz de Deus ali é reverberada naquele lugar, né? Um momento glorioso. E o ato seguinte, aquele momento glorioso, foi Jesus ser levado para o deserto. Depois, Jesus sai do deserto, então ele começa a viver o seu ministério, um ministério glorioso, um ministério poderoso. Depois desse ministério poderoso, Jesus então tem um encontro com a cruz,
que era um deserto, um momento de solidão, né? Um momento difícil. Mas após a cruz, Jesus então ressuscita e ascende aos céus e se assenta à destra do Pai, um outro momento de glória. Então a gente percebe claramente que existem aqui alguns momentos, né, bem marcados na vida de Jesus e que, de certa forma, esses momentos eles se refletem também na nossa caminhada cristã. Olha, Jesus viveu um momento de glória, Jesus viveu um momento de deserto, Jesus viveu outro momento de glória no seu ministério, depois um outro momento de deserto na cruz, depois um outro momento de glória na ressurreição e ascensão para os céus. Então isso mostra que conosco também, de certa forma, acontece assim. Às vezes nós estamos vivendo tempos preciosos, cheios de glória, outros momentos são momentos difíceis, momentos de deserto. Aqueles momentos de glória nos fortalecem para que a gente passe pelo deserto, mas também o passar pelo deserto nos faz sermos mais dependentes de Deus e buscarmos mais a Deus, e isso nos projeta para um outro momento de glória, porque quando nós buscamos a Deus, o desfecho disso é a manifestação da glória de Deus, e depois vem outros desertos, e assim vai. Tudo isso para que a gente a cada dia, na nossa caminhada, aprenda a desejar estar no mesmo lugar onde Jesus está nesse exato momento, né? Então essas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa transição aqui na Terra, na verdade, elas têm como uma das motivações nos fazer dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? Eu quero estar contigo nesse lugar onde não há deserto, não há choro, não há pranto, não há dor, né? Louvado seja o nosso Deus. Então, Jesus foi para o deserto, ele ali no deserto foi tentado por Satanás, e Jesus viveu pelo menos as 3 dimensões mais conhecidas da tentação. Ele foi tentado pelo o diabo, Jesus foi tentado também pelo o mundo, né, pelo sistema mundano, e ele foi tentado também na sua carne, por conta das necessidades, das demandas da sua natureza humana. Então é exatamente essas 3 dimensões onde nós podemos ser tentados: pelo diabo, pelo mundo e o seu sistema, e pela nossa própria carne, pela nossa própria natureza. O subtópico 4 diz: o Espírito Santo e a missão de Cristo, né? Então eu queria destacar aqui que na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, Jesus leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então isso realça o fato de que as coisas que Jesus fez, ele as fez sob o domínio e debaixo do poder do Espírito Santo. Isso já apontando para a realidade da igreja, né? Esse mesmo Espírito que usou Jesus, que levou Jesus a fazer as maravilhas que fez, esse mesmo Espírito, ele veio sobre a igreja para habilitar a igreja a fazer as coisas que Jesus fez, e como o próprio Jesus diz, coisas até maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo esse processo pelo qual Cristo foi submetido está relacionado com o nosso processo também, né? A vida de Jesus, o ministério de Jesus, o poder que ele utilizou, a fonte de poder que ele se valeu para realizar o seu ministério, tudo isso já apontava para um mesmo processo que iria acontecer conosco, igreja do Senhor, né? Louvado seja Deus. O subtópico 2 fala acerca aqui de Atos dos Apóstolos, e diz: Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Primeiro subtópico aqui, o Espírito Santo em Atos, né? E eu gostaria de destacar o seguinte: o autor ratifica que o derramamento do Espírito Santo era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Então a gente tem ali todo aquele momento glorioso, né, da vinda do Espírito Santo, na ocasião do dia de Pentecostes ali em Jerusalém, quando os discípulos eles se reuniram debaixo da orientação de Jesus de permanecerem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Eles permaneceram em Jerusalém, orando, né, consagrando suas vidas, e em um dado momento, em um dia da festa de Pentecostes, veio o Espírito Santo sobre aquele povo, e a vinda do Espírito Santo, dotando aquele povo, dotando a igreja do Senhor de poder,
não era justamente para levar os discípulos a utilizarem esse poder para fazerem espetáculos, né? Na verdade, o propósito maior, todo o investimento do Espírito Santo sobre a nossa vida é no sentido de fazer de nós testemunhas do Senhor. E na verdade o Senhor não quer que a gente esteja testemunha. O Senhor quer que a gente seja testemunha. Então, essa vinda do Espírito Santo sobre a nossa vida é para transformar-nos de uma forma radical em testemunhas. Não é para que a gente ocasionalmente testemunhe do Senhor, mas é para que a nossa própria vida seja testemunha do poder de Deus em todo o tempo, né? Então esse é o propósito principal do falar em línguas, da manifestação dos dons espirituais, né? Não é para que a gente seja conhecido ou reconhecido, não é para que a gente simplesmente faça proezas, simplesmente por fazer, mas esse poder é para que a gente possa testemunhar do Senhor, né? Então a gente tem aqui a questão ainda aqui do primeiro tópico, subtópico, né, do tópico 2, trata-se da contribuição da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então a gente pode perceber que essa vinda do Espírito Santo mudou completamente a essência daquelas pessoas, né? A gente, de repente, ao analisar a história daqueles discípulos antes do Pentecostes, nós vamos ver que transformação radical aconteceu na vida deles após essa experiência com o Espírito Santo. Antes, eles eram tímidos, eles eram medrosos, covardes, né? A gente percebe isso na ocasião da prisão de Jesus, todos eles abandonaram, todos eles fugiram. Aquele que não fugiu, que é o caso de Pedro, ficou ali meio que oculto e acabou negando ao Senhor. Mas a gente percebe que depois dessa experiência do dia de Pentecostes, quão ousados, né, eles se tornaram, a ponto deles não temerem mais as ameaças, mas partirem para cima mesmo, né, com ousadia, com intrepidez. Então essa experiência com o Espírito Santo faz toda a diferença. Fez lá e continua fazendo aqui na nossa vida. Nós definitivamente nos tornamos outras pessoas quando a gente então tem essa experiência com o Espírito Santo de Deus. O segundo tópico aqui, o segundo subtópico do segundo tópico, diz o seguinte: a promessa cumprida no Pentecostes, né? Essa promessa diz respeito a uma profecia que havia sido exarada por Joel no capítulo 2, no verso 28, né? Acerca do derramamento do Espírito Santo. Então nós temos aqui que os sinais, né, sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo, o som como de um vento, línguas como que de fogo, né? E o que o comentarista traz aqui é muito importante, porque ele menciona o fato de que aquelas evidências iniciais da vinda do Espírito Santo, tanto o vento veemente como as línguas repartidas como que de fogo, aquelas evidências elas ficaram ali no dia de Pentecostes, mas o falar em línguas permaneceu, não cessou, como alguns cessacionistas dizem que aquilo ali foi apenas uma experiência momentânea dos dias da igreja primitiva. Não, nós mesmos, aqueles que hoje são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas estranhas, é a prova cabal, né, de que ainda essa experiência continua acontecendo no seio da igreja do Senhor. E uma coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, voltando aqui para o nosso texto áureo, né, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, o texto áureo diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E eu queria chamar a sua atenção, porque esse texto aqui, ele fala acerca de uma experiência, de um momento, onde os discípulos receberam o Espírito Santo, e ali, em meio a várias manifestações sobrenaturais, uma delas foi o fato dos discípulos falarem em línguas estranhas. E ali em Jerusalém, naquela festa, haviam muitos judeus que eram de outras nações, né? Eram judeus, mas eles eram originários de outros lugares do mundo, né? Eles haviam se espalhado
mas eles, né, em épocas de festas nacionais, eles vinham a Jerusalém, na Páscoa, em Pentecostes, na festa dos tabernáculos, eles vinham a Jerusalém. E Jerusalém estava cheia de judeus de outras partes do mundo, né, que falavam já outras línguas. Haviam partos, medos, elamitas, moradores da Mesopotâmia, da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, de tantos outros lugares, né? Eles estavam ali em Jerusalém, e quando houve aquela manifestação ali no tabernáculo, no cenáculo, onde os discípulos começaram a falar em outras línguas, aquelas pessoas começaram a entender aquelas línguas estranhas no seu próprio vernáculo, no seu próprio idioma. E isso é interessante, né? Aquelas pessoas entenderem, por exemplo, quem era da Mesopotâmia entendia dentro do seu idioma. Quem era, por exemplo, da Capadócia, entendia no seu idioma. Mas uma coisa a gente precisa ter em mente aqui, é que os discípulos, eles estavam falando línguas estranhas, línguas espirituais, línguas sobrenaturais. Os discípulos não estavam falando diretamente no idioma daquelas pessoas que estavam ali. Eles estavam falando línguas espirituais. Aquelas pessoas que ali estavam é que entendiam no seu próprio idioma, entendeu? Então, isso é diferente, né? Porque existe uma linha teológica dentro da igreja evangélica que diz que o fato daquelas pessoas estarem ouvindo nos seus próprios idiomas, né, sugere que aquela manifestação do Espírito Santo ali estava revelando que aquele derramamento, né, que o evangelho, aquela dispensação da graça que estava sendo inaugurada ali, se estenderia às outras nações. Então, a evidência disso, a prova disso era o fato de pessoas de outras nações estarem entendendo, né, ouvindo no seu próprio idioma, mostrando que aquela mensagem chegaria em outras nações. E é claro, isso é completamente plausível, essa ideia, essa linha, né? Na verdade, essa era uma das intenções, mostrar que o evangelho sairia de Jerusalém, chegaria em outros cantos da terra, mas não é somente isso, né? O foco aqui. Para essa linha teológica que existe aí na igreja, em algumas igrejas, né? A ideia do falar em línguas estranhas e das pessoas ouvirem seus idiomas, elas tão somente transmitir essa mensagem de que o evangelho chegaria a outras nações. Mas para além dessa consideração, dessa posição, a gente não pode abrir mão do fato de que aquele falar em línguas foi um falar em línguas espirituais, línguas estranhas, línguas sobrenaturais, e que marcaram ali também o fato de que o batismo do Espírito Santo seria acompanhado pelo falar em línguas estranhas. O falar em línguas é o sinal, é a evidência do batismo com o Espírito Santo, né? E a gente pode perceber isso em vários outros momentos aí, aonde pessoas, ao receberem esse poder, esse revestimento de poder, porque o batismo com o Espírito Santo, ele é, na verdade, um revestimento de poder, né? A gente pode perceber aqui que existem dois momentos bem distintos, né? O primeiro momento, quando alguém recebe Jesus, alguém entrega a sua vida a Jesus, nesse momento vem o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito Santo vem para começar a trabalhar na obra da regeneração, da justificação, da santificação. Ele vem para começar a trabalhar na essência desse nascido de novo, desse novo crente, para que ele comece a se conformar com o fato de ser agora mais uma testemunha chamada, né? mais uma pessoa chamada para testemunhar. Então o Espírito Santo, ele começa a estabelecer esse processo de transformação da natureza desse novo crente, e o Espírito Santo vem em um primeiro momento para isso, mas posteriormente o Espírito Santo ele pode vir novamente para batizar esse crente, para revesti-lo com poder, para que ele possa cumprir o seu ministério, né? E fazer com que esse ministério tenha um dimensionamento maior, uma envergadura maior.
Não queremos dizer que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não tenha um ministério e não possa fazer nada. É claro que pode e deve fazer, né? Mas quando a pessoa recebe o revestimento, há uma ampliação, né, do alcance desse ministério, há uma capacitação ainda maior, porque há um revestimento de poder sobre a vida desse novo crente. Então, em um primeiro momento, o Espírito Santo vem sobre a pessoa para trabalhar nela, na estrutura dela. E em um segundo momento, o Espírito Santo vem para trabalhar através dela. Agora já não é o Espírito Santo trabalhando, claro que ele sempre permanece trabalhando na nossa estrutura, né? O processo de santificação nunca para, ele está sempre trabalhando. Mas uma coisa é ele trabalhar em nós, e outra coisa é ele trabalhar através de nós, né? Para tocar outras vidas, para alcançar outras vidas, para fazer com que seja cumprido aí com excelência o ministério que nós temos recebido do Senhor. Então é muito importante nós termos isso em mente. Se nós formos ver em João, logo após a ressurreição de Jesus, né, quando ele aparece ali aos discípulos, se não me falha a mente, João 20, 22, Jesus, ele conversando ali com os discípulos, ele sopra sobre os discípulos e ele diz: recebei o Espírito Santo. Então, naquele momento, os discípulos recebem o Espírito Santo mediante o sopro de Jesus. Mas esses mesmos discípulos, eles recebem uma orientação de Jesus. Jesus diz assim: olha, permanecei em Jerusalém, tá? Até que vocês sejam revestidos de poder. Ora, os discípulos haviam recebido o Espírito Santo, mas Jesus diz: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Então existe uma linha dentro da igreja evangélica, a gente está trabalhando bastante essa questão das linhas de pensamento, né? Mas existe uma linha que diz o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que aquela experiência da vinda do Espírito Santo quando a pessoa se rende a Jesus. Então, aquela vinda, quando o Espírito Santo vem habitar na pessoa, ali já é o batismo com o Espírito Santo. Mas o que a gente percebe é que, em um primeiro momento, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, manda os discípulos aguardarem, permanecerem em Jerusalém, e a gente percebe que há uma experiência posterior do Espírito Santo com aqueles mesmos discípulos que haviam recebido o Espírito Santo quando Jesus soprou sobre eles, mas que agora, por ocasião de Pentecostes, o Espírito Santo vem enchendo aqueles homens, aquelas pessoas que ali estavam, aqueles crentes, de poder, de autoridade, e a partir daquela experiência eles estavam liberados a saírem de Jerusalém e irem por toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra, testemunhando do Senhor. Tá? Então a gente percebe que houve algo diferenciado naquele dia no Pentecostes que mudou, né, a vida dos discípulos. Tá bom? Então eu quero aqui mais uma vez dizer que nós não estamos dizendo que as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, elas, na verdade, elas não servem, né? Elas devem estar paradas aí, né? E só se lançarem para fazer alguma coisa após o recebimento do batismo. Não é isso, né? Os próprios discípulos, eles fizeram muitas coisas, mesmo lá quando eles estavam com Jesus, mesmo antes de Jesus ter soprado sobre eles, né, o Espírito Santo, eles já fizeram muitas coisas e viveram momentos poderosos ali com o Senhor. Tá? Então, a gente pode perceber, por exemplo, o próprio André, né, quando Jesus ele conversa com André, e logo nos primeiros momentos ali do ministério de Jesus, André, que nem foi assim um apóstolo que teve toda a preeminência, a visibilidade de Pedro, né? Mas André foi usado, André foi usado, né? Foi um instrumento nas mãos de Deus para que Pedro encontrasse Jesus, porque foi André que foi chamar Pedro para conhecer Jesus. Então, mesmo sem a gente de repente estar vivendo no auge do nosso chamado, né? Com todos os recursos
que o Senhor tem reservado para o nosso ministério, mesmo sem essas coisas ainda terem acontecido, vão acontecer, mas antes mesmo de terem acontecido, nós já podemos fazer coisas grandes para a glória do nome do nosso Deus, como André fez, né, trazendo Pedro e colocando Pedro na presença de Jesus. Então nós temos aqui no subtópico 2, aqui do segundo tópico, né, falando que as línguas são a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então tem a questão aí, por exemplo, dos próprios discípulos, né, no dia de Pentecostes, que eles receberam o batismo e falaram em línguas. Tem a questão, por exemplo, de Cornélio, quando Pedro foi na casa de Cornélio, aquele centurião, e pregou ali, e aí veio o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas pessoas, e eles começaram a falar em outras línguas. Teve a questão lá em Éfeso, quando Paulo ele foi apresentar o Espírito Santo, e ele impôs as suas mãos sobre os discípulos foram batizados e começaram a falar em outras línguas. Tem a minha experiência, provavelmente a sua também, que é batizado com o Espírito Santo. Então, tudo isso é prova de que, na verdade, esse pressuposto pentecostal aí de que o falar em línguas é uma evidência, ele realmente é válido, né? Louvado seja Deus. Subtópico 3 do tópico 2 diz a plenitude do Espírito Santo, né? Nós vamos destacar aqui o seguinte: a plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, né? Tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Então, a plenitude do Espírito Santo engloba tanto a questão do fruto do Espírito, né? Que vem para transformar, para trabalhar no nosso caráter. O Espírito Santo, quando vem habitar em nós, ele traz consigo esse fruto com as 9 virtudes do fruto, né? As 9 manifestações. E isso é exatamente para fazer com que a nossa essência ela seja trabalhada e seja conformada aí ao que Deus quer, né, para nós. Mas para além da questão do fruto, existem as manifestações, né, os dons proféticos, tudo isso nos sobrevém com a plenitude do Espírito Santo, né, o Espírito fazendo de uma forma plena, né, as suas maravilhas na nossa vida. Louvado seja Deus. E agora vamos partir aqui para o nosso último tópico da lição, o tópico de número 3, né? Tópico 3, que diz o seguinte: o modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. A gente, de certa forma, até já conversou um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão do batismo com o Espírito Santo, o revestimento do poder do alto, ser uma experiência distinta daquele primeiro momento onde nós, ao entregarmos a nossa vida ao Senhor, recebemos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vem em um outro momento, com um outro movimento espiritual sobre nós, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, e justamente tem a ver com esse revestimento de poder, né? O tópico 3 aqui, o primeiro subtópico que fala sobre o revestimento de poder do alto, diz assim: todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e uma adoração mais profunda, né? E aí no subtópico 2 também já comentamos um pouco acerca das línguas como uma evidência inicial, né, que é chamado de glossolalia, que é esse falar em línguas estranhas, que é assim um presente muito especial de Deus. E infelizmente a gente tem percebido hoje, né, muitas pessoas deixarem de praticar essa bênção que é o falar em língua, né, nas suas orações. Muitas pessoas têm perdido de vista isso, que na verdade é uma língua. O falar em línguas, o próprio apóstolo Paulo ele fala que é uma linguagem do nosso espírito, é uma expressão do nosso próprio espírito. O falar em línguas transcende o nosso próprio entendimento. Nem mesmo nós sabemos, né,
com o nosso entendimento, ou com a nossa razão, o que nós estamos expressando quando estamos falando em línguas, mas isso é uma expressão do nosso espírito, é algo de uma profundidade, né? O nosso espírito, que conhece as partes mais profundas do nosso ser, quando nós oramos em línguas, ele está se expressando e ele está de repente apresentando a Deus as nossas reais necessidades, porque nem sempre as nossas reais necessidades são aquelas que trafegam apenas no nível da nossa consciência, da nossa razão. Nós às vezes levamos coisas para Deus como se fossem a mais urgente necessidade, mas na verdade a mais urgente necessidade está muito mais profundo do que a gente consegue compreender, e o nosso espírito é capaz de captar essa necessidade. E aí quando a gente ora em línguas, o nosso espírito está orando, o nosso espírito, Paulo fala, quando a gente ora em línguas, a gente ora bem. Então você, meu irmão, você, minha irmã, eu quero incentivar você, eu quero animar a você, que já recebeu essa graça do Senhor, você que não recebeu, lute aí, busque, se esforce, né? Vá à presença do Senhor, peça, Ele vai te dar. Se você pedir, Ele vai te dar. É interesse do Senhor compartilhar essa bênção, porque Ele quer que o nosso espírito ore bem. E o apóstolo Paulo fala que o orar em línguas, no nosso espírito, está orando bem, embora a gente não tenha o discernimento do que estamos falando, mas não importa, nós estamos trafegando num ambiente sobrenatural, num ambiente natural, espiritual, né? E na verdade, a nossa razão, ela não acompanha esse ambiente. Então é necessário algo que esteja além do nosso raciocínio lógico. E o nosso espírito, ele cuida dessa parte. O nosso espírito, ele acessa o sobrenatural de Deus. Então, quando ele está se expressando, quando não é apenas a nossa alma ou a nossa razão, mas é quando é o nosso espírito, certamente nós estamos orando bem, né? Nós estamos orando com eficácia, com eficiência. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém, queridos? Então, a nossa conclusão fala que esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e serviço cristão. Louvado seja Deus. Nós vamos ficando por aqui, que o Senhor Deus continue abençoando sua vida. Peço uma vez mais aí para que você nos ajude curtindo, comentando, compartilhando e assinando aí, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Para que você possa receber aí todas as nossas postagens. Amém, querido? Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.